A essa altura do campeonato, tu já deve saber que o Thiago Schutz, também conhecido como o Calvo do Campari, foi detido em flagrante no final de semana agora, sob suspeita de violência doméstica e familiar contra a mulher, de diversas formas, seja agressões físicas ou agressões íntimas, para não usar um termo que pode ser aqui censurado pelo YouTube. Fato é que, com a ocorrência da sua audiência de custódia, ele acabou sendo liberado, o que deixou aí muita gente furiosa, fazendo inúmeras reclamações e tentando fazer uma relação entre a liberação do Thiago Schutz e o machismo no poder judiciário. Eu gostaria de fazer um vídeo específico sobre a soltura do Thiago Schutz. Por quê? Muita gente está associando isso com machismo e eu estou me preocupando muito que o conteúdo que a galera vem produzindo aí, falando que olha que absurdo, mesmo com o vídeo ele tá solto, meu Deus do céu, onde é que o machismo vai parar e coisas do tipo, eu tenho muito medo que isso venha a desestimular a denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao contrário do que vem sendo feito, a meu ver, eu acredito que a gente precisa trabalhar com a ideia de que a vítima ou potencial vítima se sinta o mais segura possível para que ela possa ir até uma delegacia de polícia, para que ela possa contatar um advogado, para que ela possa, enfim, expor a violência que ela entende que vem sofrendo, permitindo assim que as autoridades tomem conhecimento e façam a adequada investigação. Vai ter mais um vídeo específico sobre a relação do masculinismo com a violência doméstica, do masculinismo como instrumento do neoliberalismo, instrumento de controle do neoliberalismo, melhor dizendo, mas hoje eu gostaria de focar em especificamente uma análise do que seria essa dita soltura do Thiago Schutz. Então assim, pessoal, vamos lá. Para começo de conversa, sempre que a gente fala em prisão, a forma básica de se prender uma pessoa é para o fim de castigá-la e ressocializá-la, exatamente como consta no Código Penal, na Constituição Federal e, nesse sentido, a pessoa só poderá ser presa para sofrer uma pena criminal e começar a cumprir essa pena criminal numa situação muito específica, que é após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, ocorreu uma denúncia, ocorreu um processo, esse processo seguiu o seu rumo e aí foram esgotados todos os recursos possíveis. Passado todo esse processo, uma vez esgotadas todas as formas de recurso, o processo passa para algo que a gente chama de trânsito em julgado. Transitado em julgado, pronto! Agora, essa sentença penal condenatória, ela é, como a gente chama aí no jargão comum, líquida e certa. E aí, nós podemos iniciar aquilo que a gente chama de cumprimento de pena. Essa, pessoal, é a regra da prisão. É assim que se prendem pessoas. E aqui eu estou falando de pessoas. Tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Thiago Schutz, não interessa. A regra da prisão é essa. O que acontece também é aquilo que a gente chama de detenção em flagrante. O que acontece? A polícia tá lá fazendo o policiamento ostensivo, geralmente polícia militar, né? E aí ela vê o crime acontecendo. Ela para a viatura, ela detém o cidadão, leva ele para uma delegacia e lá é lavrado um auto de prisão em flagrante. Uma vez que tenha sido lavrado esse auto de prisão em flagrante, a pessoa que foi detida, ela passa a ter direito àquilo que a gente chama de audiência de custódia, onde num prazo de até 24 horas, ela deve ser levada à presença de um juiz, né, de um magistrado, que vai analisar se aquele flagrante foi um flagrante legal, ou seja, se o flagrante realmente existiu, e se o flagrante existiu, ele vai lá, o juiz, e determina se ele vai converter aquele flagrante em uma prisão preventiva ou em uma liberdade provisória. Tá bem claro aqui? Pois então, quando a gente trabalha com essa conversão do flagrante em uma prisão preventiva ou em uma liberdade provisória, ele não pode se atentar ao quão escrota é aquela pessoa, ao quão cretina ela é ou a como ela agiu. O juiz precisa se atentar a quê? A lei.
E, atentando-se à lei, ele precisa verificar que a regra da detenção em flagrante, a regra é sempre a liberdade provisória. Sempre, essa é a regra. Existem algumas exceções que vão autorizar o juiz a converter esse flagrante em uma prisão preventiva. Tudo o que aconteceu no caso da detenção do Thiago Schultz é que o juiz atentou-se à lei. Ele verificou não ser a presença de alguma exceção que autorizaria a determinação de uma prisão preventiva. Por isso, o juiz, atentando ao Código de Processo Penal, simplesmente converteu aquele flagrante numa liberdade provisória. Notem que aqui, pessoal, não estou entrando no mérito da questão. Ninguém está discutindo aqui como ocorreram as agressões, se ocorreram agressões, quantos golpes foram, qual a pena que ele tem que receber, coisas do tipo. Por quê? Porque nesse tipo de análise, na audiência de custódia, não se discute o mérito da questão, mas tão somente o que o juiz vai fazer com aquele auto de prisão em flagrante. Nada mais. Pessoal, é importante que fique bem claro. Se o Calvo do Campari foi posto em liberdade, muito provavelmente através dessa conversão do flagrante em liberdade provisória, não significa que o juiz acha que ele é inocente, não significa que o juiz tem pena dele, não significa que o juiz gosta dele, nem significa que o juiz está ali criminalizando a vítima, fazendo ela sofrer revitimização, nem nada do tipo. O juiz simplesmente entendeu não estarem presentes as exceções que o Código de Processo Penal aponta como hábeis para converter esse flagrante em uma prisão preventiva. Então o juiz foi lá e liberou ele, não livre, leve e solto, mas naquilo que se chama de liberdade provisória. Inclusive, analisando a situação, verificando se tratar de violência doméstica e já aplicando a tão famosa medida protetiva. As medidas protetivas de urgência, pessoal, estão definidas lá na Lei Maria da Penha, ali, a partir do seu artigo 18. Qualquer um que está me assistindo agora pode acessar ali o site do Planalto e verificar a íntegra da lei, se inteirar acerca de como decorre o funcionamento dessas medidas. Mas, basicamente, o juiz se utiliza dessas medidas protetivas de urgência para quê? Para garantir a incolumidade física, psíquica e por aí vai, da pretensa vítima. Vamos lá, artigo 22 da Lei Maria da Penha. Suspensão do posse ou restrição do posse de armas, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, como, por exemplo, se aproximar da ofendida, dos familiares, das testemunhas, contato com a ofendida através de qualquer equipamento de comunicação, frequentar determinados lugares, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor em programa de recuperação e reeducação e, claro, acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual ou num grupo de apoio. Notem, portanto, pessoal, que embora o Calvo do Campari tenha sido posto em liberdade provisória, ele não está livre para fazer o que ele quiser. Ele sofreu, então, medidas protetivas aplicadas pelo juiz que acompanhou ele na sua audiência de custódia. Precisa acabar com esse imediatismo de, logo que acontece o fato, já ficar ali desesperado para que o cara seja preso. Muito pelo contrário, a gente precisa mesmo de uma investigação robusta, de um processo bem conduzido, para que, ao final, para que quando a gente chegar perto desse trânsito em julgado, da sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, isso é outra questão, o processo esteja robusto e não passível de alguma anulação, de alguma prescrição ou qualquer coisa do tipo. Então, pessoal, um vídeo bem rápido, apenas para deixar clara essas questões. Vamos parar de romancear o flagrante e já sair por aí tomando conclusões apressadas, vinculando a liberdade provisória ao machismo do judiciário, porque esse tipo de coisa pode vir a desestimular as vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é tudo o que a gente não quer. Aliás, falando nisso,
Pessoal que está me assistindo, que tem algum familiar que sofre ou chegou a sofrer violência doméstica, ou mesmo você que está me assistindo chegou a sofrer violência doméstica, que se encaixa ali na Lei Maria da Penha, nunca se esqueça que os seus direitos, eles vão muito além da medida protetiva. Puxa lá o artigo 10A da Lei Maria da Penha e todos os teus direitos estão lá mencionados logo no teu atendimento pela autoridade policial. Olha só, vou puxar minha colinha aqui. Artigo 10A é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. E aí ele vai dizer ali um por um dos direitos elencados. Vai falar da salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Ele vai garantir que em nenhuma hipótese a mulher que esteja nessa situação, nem os seus familiares, nem as suas testemunhas venham a ter contato direto com o investigado ou com os suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Vai garantir, sobretudo, talvez esse seja o ponto mais importante, a sua não revitimização. Porque a gente sabe que quem sofre violência doméstica e familiar passa por uma violência traumática. Então, a própria Lei Maria da Penha já define ali no artigo 10A, no inciso 3º, parágrafo 1º, inciso 3º, a sua não revitimização. Ou seja, vítimas, quando chegam numa delegacia, elas devem ser o quê? Acolhidas e jamais maltratadas. Se você vai numa delegacia de polícia e por qualquer motivo, em qualquer situação, você, vítima de violência doméstica e familiar, você mulher, chega numa delegacia e se sente constrangida, se sente mal atendida ou qualquer coisa do tipo, exija. Não é um pedido, é uma exigência, porque é direito seu. Exija o cumprimento do artigo 10A da Lei Maria da Penha. Só diga isso e diga isso para qualquer pessoa, até mesmo para o delegado. Então, pessoal, bora compreender. Processo não é questão simples, não basta que saia na mídia, não basta que tenha vídeo, não basta que seja detido em flagrante. É necessário um processo para que a gente possa chegar, se for o caso, à aplicação de uma pena imposta numa sentença penal condenatória transitada em julgado. Do contrário, a gente só está lidando com exceções que possam justificar outras formas de prisão. Tá bom, pessoal? Então, não vamos levar isso aqui a ponto de que as vítimas, as potenciais vítimas, venham a se sentir desestimuladas ou sujeitas a mais risco por denunciarem a violência que sofrem. A Lei Maria da Penha, ela é forrada de mecanismos de salvaguarda dessa potencial mulher em situação de violência doméstica e familiar, e ela deve ser acolhida, e os discursos que a gente prolifera nas redes sociais devem girar em torno de uma conscientização dessa mulher para que ela denuncie, para que ela leve adiante a denúncia, para que a gente possa efetivamente reduzir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua atenção. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa receber essa mensagem. Deixa o teu like, se inscreve no canal e, no mais, aguardem o próximo vídeo que amanhã mesmo eu já vou fazer sobre masculinismo e a sua relação com a violência doméstica. O meu grande abraço a cada um de vocês que me assistiu até agora e até o próximo vídeo.